Na cidade de Jequié. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Leia, que fez o convite. Deus te abençoe e continue abençoando sua vida, sua casa, cada um dos pastores aqui, a direção, toda a FADEC. Que Deus possa continuar manifestando a glória dele. Estava vendo as fotos durante os outros dias. Sei que Deus falou de forma especial aqui. Tem um grupo abençoado aí embaixo. Acredito que a maioria ainda também trabalhou não só aqui, mas também nos bastidores. Talvez alguém está dizendo, meu Deus, chega logo segunda-feira para terminar o trabalho, né? Mas eu sei que Deus reservou uma porção para a sua vida ainda nesse culto. Feliz de estar aqui revendo minha família, né? Tá ali dois primos abençoados, Marquinhos e Elaine. São servos de Deus aqui também na cidade. Vieram também comigo nessa noite. Queridos, eu acredito que esse tema é poderoso. E se você não acredita no valor que você tem diante do Senhor, Deus já por certo deve ter falado durante esses dias. E o Senhor falava ao coração que é tempo de entregar informações. O céu te confiou algumas coisas. Eu quero que você diga isso para alguém. Diga, não é tempo mais de se esconder ou esconder aquilo que Deus te entregou. Diga para ele ou para ela, diga, entrega a informação que o céu já depositou na sua vida. Com certeza, Deus tem coisas grandes e novas para você. Alguém tem pensado que talvez 2023 já acabou, porque chegamos a setembro e nada aconteceu. Mas eu acredito num Deus do de repente. Eu acredito que do nada Deus pode fazer tudo. Eu acredito que até 31 de dezembro, meia-noite, Deus pode nos surpreender. Eu acredito nesse Deus que faz milagres. Quero que você abra a palavra, livro da Reis, capítulo de número 5. Glória ao nome de Jesus. Segunda Reis, capítulo 5, verso do 1 ao 4. Segunda Reis, capítulo 5, verso do 1 ao 4. Ô Espírito Santo, nós amamos a tua presença, Senhor. A Bíblia diz a partir do verso 1: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele, ou era leproso. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel. Diga comigo, uma menina da terra de Israel. E a Bíblia diz que passou a servir a esposa de Naamã. E um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com o seu senhor. Assim falou a menina israelita. E a Bíblia diz no verso 5: e o rei da Síria respondeu: vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de pratas, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta. Coloque a tua mão no teu coração e diga: Senhor, o meu coração precisa de direções nessa noite. E eu quero quebrar toda palavra contraditória acerca da minha vida, da minha casa e da minha família, porque eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. Eu posso o que a tua palavra diz que eu posso. Eu vou chegar aonde o Senhor disse que eu vou chegar, e eu vou viver todos os capítulos que o Senhor prometeu para a minha história, porque eu sou preciosa demais para o Senhor. Poder sentar. Glória a Deus.
que estamos aqui nessa noite nos aprontamos e, se fosse fazer um balanço do seu figurino dessa noite, tem um valor sobre isso. Talvez você pode ter algumas coisas caras e parece que tudo aquilo que é bom tem que ser caro. Tudo aquilo que exige algo maior precisa ser caro. Os melhores produtos são caros. Os melhores perfumes são caros. Mas eu fico impressionada na beleza que Deus trabalha, porque o nosso valor não está naquilo que nós carregamos ou naquilo que temos, mas o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Isso alinha quem é pobre e quem é rico. Isso alinha quem sabe e quem não sabe. Isso traz para perto aquele que tem um diploma, ou talvez aquele que nunca visitou uma escola. Porque diante do Senhor, almas são preciosas, valiosas. Deus é o único que é capaz de liberar uma palavra sobre alguém que está pronto e dizer como Deus te usa, como você canta. Mas eu dou graças ao meu Deus, porque Ele nos viu quando a gente não sabia fazer nada.
que esconde. É por isso que não entendemos os processos de Deus. Quanto mais fatiados somos, mais brilharemos, mais graça de Deus haverá sobre a nossa vida. Ele pega o diamante bruto e ele lapida, e ele bate, e ele amola, e ele olha para aquilo, e alguém diz: não vale ainda, porque ainda vem um tipo de crosta. Mas eu quero liberar uma palavra: Deus vai tirar essa crosta da tua vida. Tudo aquilo que impede que a presença de Deus apareça sobre você. Vivemos numa geração onde as pessoas dizem que quem não é visto não é lembrado, que as pessoas precisam aparecer para serem reconhecidas. Eu fico com a palavra do pastor Cláudio Duarte, que quem anda com Deus é inesquecível. Eu trabalho e vejo uma igreja no primeiro século que não tinha caixa de som, não tinha microfone, não tinha aparatos, não tinha data show, e eles abalaram o mundo. Por quê? Porque em cada vida tinha paixão pelo reino. Aonde eles passavam, eles sabiam valorizar o valor da obra do Calvário. E eu quero lhe dizer nessa noite: você precisa sair daqui convicto de quem você é, do que Jesus fez e para onde você vai, porque nós não somos dessa terra. Eu almejo o dia onde a trombeta vai soar. Eu almejo o dia onde nós seremos arrebatados desse mundo. Porque tem gente aí fora que pensa ser alguma coisa e na verdade é pobre. Talvez você não tenha o dinheiro que Neymar tem, mas você tem algo que ele não tem: a presença do Espírito. Talvez você pode não estar em alguns lugares que pessoas de influência estão, e o mundo lá fora realmente às vezes tem o que a gente não tem, só que a gente passa sem aquilo que eles têm. Agora eu quero ver quando as coisas apertam, para quem é que eles correm. Olhe para alguém e diga assim: tem coisas que só tem dentro de Israel e não haverá nação. Deus falava comigo sobre essa palavra. Uma anônima, uma menina, não sei o nome, o escritor não fez questão de detalhar. A Bíblia só diz que a Síria era um território vizinho que conflitava sempre com Israel. E a Bíblia vai dizer que durante tantas batalhas, naquele momento Deus permite que a Síria vença o povo de Deus. E no meio daquilo, uma família agora é separada. Uma menina é trazida como uma mercadoria, como escrava, para a casa de Naamã. No meio desse processo todo, irmãos, parecia que aquela menina não tinha valor algum. Alguém sem nome tem valor. Alguém que não tem crédito tem valor. Alguém que vira escravo tem valor. Alguém que está longe de casa, que é estrangeiro, será que tem algum valor nisso? Mas a menina que é levada para aquele lugar, com a sua infância roubada, com a sua família totalmente dissipada pela guerra e pelo cativeiro, é trazida entre os despojos. Colocar a menina de Israel como qualquer animal, como qualquer mercadoria. E eu imagino o pensamento de pregador, Deus no céu olhando e dizendo: ah, não, mas se tu soubesse que aquilo que você precisa virá de alguém que está dentro da tua casa. Uma menina anônima. O escritor vai olhar e vai dizer que quem era o precioso da história era Naamã. Porque por ele o Senhor dera livramento aos seus. Ele era valoroso, diz a Bíblia, porém leproso. E a menina parecia que não valia nada, parecia que não tinha valor. Só que eu vou lhe dizer uma coisa: essa é a ótica humana, porque o céu tem um ângulo diferente de enxergar as coisas. Deus coloca e permite aquela menina estar na casa daquele chefe. A menina, quem sabe no meio das suas ocupações, vindo Naamã, trabalhando e fazendo coisas, porque terrível coisa é as pessoas valerem apenas aquilo que elas
Jesus nunca colocou esse jugo sobre nós. A Bíblia diz que com Jesus é diferente, às vezes a gente perde para ganhar. A Bíblia diz que com Jesus às vezes é diferente. O mundo está dizendo apareça e Jesus está dizendo diminua para que eu cresça. A Bíblia está dizendo que a menina sem valor está na casa de Naamã. E no meio disso, parecia que a festa daquela menina tinha sido interrompida. Olhando para a condição dela de escrava, uma criança, a história vai dizer que tinha entre 10 e 12 anos. O que esperar de um final de uma história como essa? Sem relacionamento, morando nada mais, nada menos dentro da casa do chefe. Imagine a crise emocional dessa garota, ouvindo Naamã contando as vitórias dentro de casa, dizendo: hoje eu matei um israelita, hoje eu destruí aquela casa. Ela tinha relacionamento com Israel, irmãos. Imagina aquela menina com uma vassoura varrendo aquela casa e do nada o comandante se descobre, um cheiro podre começa a subir, ela lepra no ar. A menina está olhando para aquela cena e eu acho algo lindo na palavra, e o Espírito Santo dizia algo para mim: cuidado para quem você expõe as suas feridas, porque Naamã via a menina como escrava, mas confiava nela, abriu a capa, deixou-se expor, e quando ele se expôs, a menina olhou e varrendo a casa olhou e diz: ah, se ele fosse em Samaria. Diga comigo, ela tinha uma informação preciosa. Coisa boa é quando você quer fazer algo errado e alguém te dá uma informação preciosa. Economiza tempo, economiza dinheiro. Quando você está querendo fazer, por exemplo, uma construção e você só pensou no material mais caro e do nada alguém aparece com informação diferente dizendo: coloca isso aqui. Às vezes você economiza muito e muito dinheiro. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia vai dizer que a mulher do fluxo de sangue tinha gastado tudo porque sempre buscou informações erradas, mas um dia alguém falou de Jesus, entregou a informação certa e disse: você for lá, você vai ser curada. Eu já vi ele curar gente. A mulher partiu depois de 12 anos, meu irmão, vai tocar na obra do mestre, será curada porque ela tinha uma informação. Está Jesus no meio da relva e dizendo para os discípulos: a multidão é grande, dá de comer a esse povo. E os discípulos disseram: despede, mestre, a gente não tem de onde tirar. Porque é muito mais fácil despedir do que resolver a vida de alguém. Só que Deus falava comigo: não é tempo mais de esconder aquilo que você veio entregar. Aleluia. Deus vai colocar pessoas na nossa vida, irmãos, e a gente vai precisar liberar a informação que está aí dentro. A Bíblia diz que o menino está no meio daquela multidão com um lanche. Quem sabe, se fosse nos nossos dias, 5 bolachas e 2 capos, não sei, um todinho, alguma coisa, era o lanche dele. Quem aqui gosta de dividir comida? Ele estreitou, né? Tu ia guardar sua mochila, você ia guardar o seu lanche, dizer: se eu der, vou ficar sem. Só que o menino tinha uma informação. Começaram a liberar uma palavra sobre o povo, perguntando: quem tem algo de comer? Do nada o menino levanta e diz: é pouco, mas eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus diz: é tudo que eu preciso, coloca na minha mão. Sabe o que acontece? O milagre não acontece só quando chega na mão de Jesus. Porque se chegasse, ia virar uma montanha de pães, ia virar uma montanha de peixes, não ia ter como distribuir. Sabe quando o milagre acontece?
pensava era voltar para casa. Naamã tinha tudo que ela não tinha, e ela tinha tudo que ele não tinha. E ela vai olhar no meio de um auge difícil e vai dizer: ah, se ele pudesse ir em Samaria. Não era Eliseu que ia ter que vir visitar Naamã, porque tem coisas que só acontecem na terra de Israel. Ele teria que se deslocar, ele teria que ir. E aí ela vai liberar a informação, vai dizer: oxalá o meu Senhor fosse na terra de Samaria, porque tem profeta na minha terra. Irmãos, eu estou falando de uma menina que foi sequestrada, que estava cativa, longe da família, que poderia desviar, porque tem gente que mesmo acompanhado desvia. Violou uma adolescente na casa de um povo estrangeiro. E a Bíblia vai dizer que mesmo ali as convicções dela não foram abaladas. Ela poderia dizer que Deus é esse que permite que eu seja sequestrada, que Deus é esse que permite que minha família seja separada. Mas ela tem tanta fé que ela vai dizer: olha, Naamã, eu não estou nem aí para o que você fez, eu não estou nem aí para aquilo que você liberou sobre a minha nação. Você precisa de ajuda e eu tenho algo para te entregar. Vai lá e você vai ver se não é bom. Ela era livre. Ela era livre de mágoas, ela era livre de ressentimentos. Ela era misericordiosa, ela era perdoadora. Ela olhou para um homem definhando e poderia dizer: toma aí o preço que é mexer no povo de Deus. Ela poderia olhar e dizer: bem empregado, deixa ele morrer, e eu mentir a informação. Mas o coração dela não permite isso. E ela vai dizer: vai lá. E a minha pergunta para a igreja é: ainda tem profeta em Samaria? Será que você ainda pode indicar o endereço de alguém? Ou será que você ainda é esse endereço? Perdemos de viver milagres e manifestações, porque quando alguém nos pergunta uma informação dizendo: estou com um problema de cabeça, o que você diz? Procura um psicólogo. Quando alguém chega para você e diz: estou com problema nos rins, você vai indicar o nefrologista. Mas eu ainda acredito num povo que pode olhar e dizer: vai lá no culto da igreja, eu acredito que lá vai ter alguma coisa para você. Será que ainda tem profeta em Samaria? Será que alguém lembra do teu nome na hora do aperto? Porque a menina não sabia fazer, mas ela sabia o que tinha. E ela disse: vai lá. Olha que B.O. ela jogou na mão de Eliseu. E a pergunta é: se desse errado? E a pergunta é: e se Naamã, que era chefe, chegasse e não fosse curado? Ela diz: com certeza. Porque ela tinha vivido uma história em Samaria. Ela foi embora de Samaria, ela foi embora da terra de Israel, mas ela tinha raiz no Senhor. Infelizmente, preciso dizer isso: vivemos numa geração empolgada, afoita, sem raiz, que o vento bate, um vírus chega, joga o povo fora da igreja, o desemprego bate na porta, a pessoa quer abandonar a fé. Aprenda com essa menina: estava presa, era escrava, mas ainda acreditava que Deus era Deus e que ainda tinha profeta. Ela tinha um coração diferente, queridos. Ela tinha uma informação diferente. Quando nós temos informações certas, evita problemas. Quando a gente dá uma informação certa, quem aqui nunca recebeu uma informação de um endereço errado, gera chateação. Você entra em becos sem saídas. Alguém diz para você ir em tal lado, você vai, gasta gasolina, gira e não encontra, porque a informação estava errada. Só que nesse final de congresso, Deus falava comigo: eu quero levantar informantes do céu. Eu vou ficar com o peso dessa palavra, com que alguém diga assim: é informantes do céu e não da vida do mundo. Do céu. Acabou o assunto sobre alguma roda de conversa, fala de Jesus, meu irmão. Fala do céu. Quando alguém tentar falar sobre qualquer outra coisa, você corta e diz: meu irmão, vamos orar, vamos falar sobre o céu. Tem muito sobre Jesus. Deus quer levantar informantes do céu.
E porque ele muda o percurso, o fim dele é trágico. E o fim dele é fim de morte. Eu e você precisamos ser essa pessoa que quando alguém chegar desesperado dizendo, agora eu vou dar cabo da minha vida, você vai dizer, não, eu tenho uma informação que mudou a minha vida, eu sigo ao princípio da paz. Para de dizer só que está complicado, queridos. Às vezes as pessoas desabafam do nosso lado e tudo que a gente sabe dizer é assim mesmo, vamos orar, é complicado. Complicado não, tu tem alguma coisa ali. Libera essa informação sobre alguém. Engraçado que sobre isso Jesus fazia milagres e pedia para o povo, não conte para ninguém. O povo dizia, não vou ficar com isso para mim não. Espalhava a notícia. Daqui a pouco todo mundo sabia o que Jesus estava fazendo. E uma coisa Deus falava comigo, eu e você não seremos cobrados por tudo, mas pela nossa parte. E se você não entregar a sua parte, você será cobrado também. Verdade. Não é sobre tudo, minha irmã. Eu não consigo resolver a vida de todo mundo. Se você tentar, você vai morrer no meio do caminho. Mas tem coisas na nossa vida que a gente vai precisar resolver. A menina poderia esconder aquilo, irmãos. Ela poderia se esconder, ela poderia omitir. Ela poderia olhar e dizer, o que vai adiantar? Ele vai ficar bom, eu não vou voltar para a minha terra. Ele não vai me liberar. Só que quando ela libera essa palavra, Deus faz eu abrir um parêntese aqui nessa mensagem. Primeiro, para um general se deslocar, ela tinha que ter crédito para falar o que disse e testemunho. Sabe por que muita gente não dá valor aos discursos que alguns lançam? Porque não tem mais crédito. Às vezes a mensagem é boa, às vezes o dom é poderoso, mas a vida não bate com aquilo que está dizendo. E se não bate na mão, não vai. A menina olhou e Naamã olhou e disse, eu vou. E quando ele chega diante do rei, ele diz, assim disse a menina da terra de Israel. O rei olhou e disse, eu não sei fazer nada, vai para o rei de Israel. Não foi isso que a menina disse. A menina disse, procura o profeta. Naamã faz tudo errado. E quando chega diante do rei de Israel, o rei de Israel não sabe o que fazer, está rasgando as roupas. Aí levanta um homem cheio de Deus e Deus dizendo, por que está rasgando? Porventura não tem profeta em Samaria. Levante a tua mão para o alto, que Deus te dê tanta convicção. Que tenha horas na sua vida que mesmo sem você saber que você pode resolver, você pode olhar para alguém e dizer, traz para eu orar, traz para eu orar. Eu não acredito, porque o poder não emana de mim, emana do Deus que eu sirvo. Deus está dizendo, quando você entender que você é em Deus e a unção que flui de você, você vai dizer, pode trazer que eu resolvo. Menina foi. Imagina a expectativa dela dentro de casa enquanto Naamã estava fora, irmãos. E enquanto ele estava fora, parecia que nada estava acontecendo. Chega ele todo empolgado diante de Eliseu, se empolgou, pensou que ia se jogar no chão, que a mão ia passar na cabeça dele. Ele formatou um milagre. E vou lhe dizer uma coisa, quando você tentar entender Deus, você vai ficar sem entender. Quando você pensa que ele vem pela sala, ele entra pela cozinha. Quando você pensa que ele vai usar o empresário, ele usa o desempregado. Deus não trabalha com lógicas. Eu imagino Naamã olhando e dizendo, eu sou general. Só que ele era general na Síria. Em Israel as coisas funcionavam diferentes. Ah, o meu desejo que Deus levante homens de Deus como Eliseu. Nem receberam o profeta. Nem recebeu. O profeta nem recebeu Naamã, nem foi na porta, mandou informação para o homem dizendo, vai lá no Jordão e se lava. Alguns da nossa geração iam dar uma lustrada no sapato de Naamã, né? E dizer, faz um pix aí, Naamã. Vou orar por você, porque tem até oração via pix agora, né? Uma vez eu soube de uma história, acredito que a mídia aqui não deve ter, não. Uma irmã foi convidada para pregar e ela disse assim, depende, se for só palavra é um preço, se for palavra e revelação é outro. Estamos nesse nível, irmãos. Eliseu
Meu Senhor, se fosse algo grande, tu não faria, por que não vai fazer algo tão simples? Que Deus coloque palavras de sabedoria em pessoas do nosso lado, quando a gente pensa em desperdiçar o que Deus está querendo fazer. Quando ele olhou para a nova informação que ele recebe, e é possível que pelo orgulho Naamã voltasse para casa leproso, e aí a menina estava perdida, porque não é que ela foi errada, é porque ele não queria se humilhar como Deus falou, através do profeta. E a Bíblia diz que quando ele vai lá e se joga no Jordão, e vê que a carne dele está como um menino, aí você precisa glorificar antes Deus que você sabe. Porque Naamã não era mais jovem. Além de curar, Deus ainda dá uma carne de menino. Ele levanta e vai liberar uma palavra que, se a menina estivesse perto, eu imagino que ela ia chorar. Ela vai dizer: agora eu sei que só há um Deus na terra, e Ele é o Deus de Israel. A menina dá uma informação. Naamã só não é curado, como agora diz: a partir de hoje eu vou adorar esse Deus, essa menina, porque ela me entregou tudo que ela tinha. Ele volta para o profeta, oferecendo presentes, e o profeta diz: fique, que eu não quero que eu seja. E ele vai olhar e vai dizer: então, profeta, me dê você o presente. Deixa eu levar porções de terra nas minhas mulas, porque a partir de hoje eu quero adorar o Deus de Israel. E ele está tão manso que ele vai dizer: só me perdoa, porque lá na minha terra o negócio é diferente. E quando o rei entrar para sacrificar o Deus dele, eu não vou poder me omitir, eu vou ter que, então me perdoa já de antemão. Naamã estava tão crente. Meu Deus, 7 mergulhos, não sei que mistério tinha no Jordão, né? Poder de Deus ali sobre a palavra liberada, que ele já voltou pedindo perdão antes de pecar. Oh, que Deus levante essa geração, porque a geração está aí fora bagunçando geral e nem mais pede perdão. Naamã era da Síria e estava pedindo perdão antes de pecar. Vai voltar para casa. E eu imagino a alegria daquela menina. Que pena que não escreveram aqui na Bíblia o que aconteceu depois. Eu imagino ela olhando e dizendo: eu te disse. Eu imagino ele voltando para casa e a mulher dizendo: não acredito, aconteceu. Eu imagino a menina dizendo: se ia ter profeta em Samaria. Eu imagino o testemunho. Aí alguém pode dizer assim: minha irmã, mas meu nome não está em nenhum cartaz, mas meu nome não está em evidência. Mas eu quero ver falar da história de Naamã sem falar do nome dessa menina. E Deus me entregava uma palavra a essa igreja. Deus quer colocar o teu nome dentro do punho dos outros. Deus quer adicionar o teu nome em algumas histórias. Talvez tem gente lá fora aprisionado, e a história dele seria uma até você chegar. Porque quando contarem a história dele, vão ter que citar alguém de Deus que apareceu. E alguém vai dizer: estou de pé porque alguém orou, estou de pé porque alguém pagou o preço. A menina que não tinha valor agora é valorosa. Aquela que não valia nada, que era tratada como mercadoria, eu duvido que Naamã deixou ela como escrava. Eu duvido que ele não tratou ela melhor depois da cura, porque tem gente que precisa ver para crer. Eu duvido que talvez ela não tenha sido adotada até como filha deles. Mas uma coisa aconteceu quando ela voltou para casa: a fé dela foi renovada. E é como se ela dissesse: a minha vida não vai terminar nesse cativeiro. Se Deus curou um algoz, o que Ele não pode fazer por mim? Meu irmão, eu preciso que você acredite na palavra que o Eterno está liberando nessa noite. A sua vida não vai terminar como começou se Jesus entrou na sua vida. A sua vida não termina como começou se Jesus tomou as rédeas da sua história. Talvez alguém está olhando e dizendo: eu estou no cativeiro, está tudo ruim, não vejo perspectiva. O Senhor está dizendo: eu estou criando situações para que
uma coisa. Pai do Senhor Jesus, a partir de hoje eu sirvo ao teu Deus. Como assim? O que aconteceu? O que aconteceu que essa terra aqui é para quando a gente sacrificar o Senhor. Agora é eu, você e minha esposa. Aquela música da Síria aqui em casa não vai ter mais não. Agora é de Israel. Aquele culto aos deuses, eu imagino Naamã, queridos, é imaginação minha, mas se a vida dele mudou, ele deve ter feito. Chegando em casa e olhando tantas esculturas erradas e dizendo, isso aqui não serve mais, porque ninguém teve a capacidade de me curar. Tudo deve ter mudado, inclusive a vida da menina. Aí alguém está esperando tudo ficar favorável para fazer alguma coisa. A sua missão é mais importante que a sua emoção. Tem horas que a gente vai ter que ir, como o salmista diz, andando e chorando. Deus não respeita nem o luto de Josué, irmão. Moisés morreu, Josué está lá cabisbaixo, Deus diz, bora, ser forte e corajoso e passa tu agora, tu e esse povo, esse Jordão. Para Deus dizendo, acabou o ciclo. Encerrei a história. Eu tenho uma missão para você. Posso lhe dizer uma coisa? Nos dias onde você precisar parar e disser para Deus, não dá mais. Não pense que Ele vai passar a mão na sua cabeça dizendo, eu te entendo, filhinho querido. Ele vai levantar pessoas e vai dizer, tenho obra para você. Eu ainda tenho muito a fazer na tua vida. Levanta e tua mão e anda, porque ainda é grande a caminhada. Deus não vai desistir. Porque Ele investiu muito aí dentro. Para que hoje você diga, eu vou esconder o pão. Eu vou esconder o peixe. Eu vou esconder a informação. Entrega a informação. Entrega aquilo que Deus está fazendo. Missionária Naamã tinha um porém só. A menina tinha vários. Aprenda uma coisa. Quando você entrega os seus poréns na mão de Deus, Deus resolve eles. Enquanto você resolve a vida dos outros que não sabem resolver. Às vezes a gente está cheio de porém e com certeza você já viveu isso. Porque tem gente que acha que quem prega, quem canta, quem é líder não tem problema não. É porque a gente não pode abrir, né? Muitas vezes. Aí vem a pessoa querendo pagar muito para perder o emprego. E às vezes a gente está há meses com uma batalha terrível. Às vezes a gente está com 300 porém e a pessoa com um só. E a pessoa está dizendo, eu não aguento. E você está dizendo, aguenta. E quando alguém diz, aguenta, meu irmão, é porque ele já aguentou muita coisa. E o Senhor falava comigo, quando vocês entregarem os poréns na minha mão, e chegar uma pessoa com um só porém, e você tentar resolver a vida dessa pessoa, eu trabalharei tirando você. Eu livrarei vocês. Está cantado aqui, tem uma frase que diz que ostra feliz não faz pérola. Precisa da areia incomodando. Precisa, irmãos, do néctar ali trabalhando, ó. Porque quanto mais você carrega, mais o preço é alto. E talvez você entrou aqui nessa noite descredibilizada, ou talvez sem saber que valor de fato você tem, porque você ficou presa num cárcere de alguém que te disse uma palavra, às vezes um familiar, um amigo, um parente, um esposo, eu não sei, e você foi neutralizado por essa palavra. Deus está dizendo, eu estou quebrando isso hoje. Mergulha nesse Jordão. Pega a informação e dizer, a partir de hoje eu vou voltar diferente. Eu volto para casa, mas eu volto diferente. E aí eu concluo a mensagem para orar por você. Te dizendo a história de um homem que um dia olhou uma mina de ouro. E ele vai investir nessa mina tão pesada, irmãos. Cava alguns metros e ele acha um pouco de ouro. Se empolgou. Disse, a partir de hoje eu vou comprar o terreno todo. Comprou tudo, comprou um maquinário pesado. Só que depois ele não achou mais nada. Os anos passaram e esse homem cavando, investindo e não achava mais nada. Parecia que aquela mina não valia mais nada. Sabe o que ele fez? Colocou uma placa de vende-se na mina e
foi para casa dizendo: vendi para algum trouxa que vai investir nisso e ainda ganhei um dinheiro, fiz um bom negócio. Quando ele chega em casa, aparece uma notícia no jornal: acharam uma mina de ouro. O sentimento é que nem quem é mulher aqui, ou homem, que já comprou um produto e depois foi achar de querer saber o preço em outro lugar, e quando vê, está R$50 mais barato. Dá uma chateação, né? Você saber que você pagou algo por algo, e porque você não pesquisou mais, ou você não tinha informação certa, você pagou um preço alto. Esse homem botou placa, e aí ele teve que ouvir o novo dono dando entrevista. Aí perguntaram para o homem bem assim: esse homem que vendeu para você, a gente via ele ali de sol a sol trabalhando. Ele investiu pesado com máquinas e não achou mais ouro. O que é que você fez de diferente? Ele falou: nada não, só cavei mais um metro. A vitória que ele esperava, o valor daquilo que ele suou para ter, estava a 1 metro, mas ele parou de cavar. E nesse final de congresso, a ordem de Deus é: volta a pegar a enxada, volta a pagar a pá, e continua batendo na mina que Deus investiu na tua vida. Eu libero uma palavra, vai chegar no ouro. Eu libero uma palavra, ainda vai dar água nesse poço. Eu libero uma palavra, tua família ainda vai se render. Eu libero uma palavra, não é em vão as lágrimas que você derrama no altar. Não é em vão acreditar nas promessas. Não é em vão, não é mentira o que os profetas disseram. Deus está dizendo: calma, mais um pouco. Calma mais um pouco. Se coloque de pé nessa noite. Ministério de louvor pode me ajudar. Oh, meu Deus. Feche os teus olhos. Jesus, o Senhor é poderoso. Tem pessoas aqui que precisam ser livres hoje de cárceres, irmãos. Tem pessoas aqui que estavam se escondendo e escondendo aquilo que tinha, porque era pouco. E o Senhor está dizendo: eu não vou te deixar em paz até você entregar aquilo que eu coloquei em você. O que é evangelho, boas novas, boas notícias, conta. Missionário, você viu o versículo todo, conta o que Jesus fez na tua vida, meu irmão, que já é uma mensagem. Tu não era nada e Ele te deu vida, te deu nome. Tu não valia nada, hoje você tem paz, tem alegria. Você pode não ter tudo que você tem, mas você tem tudo que muitos lá fora queriam ter. Você sabe quantas pessoas queriam trocar de vida com você? Sabe quantas pessoas queriam ter a paz que você tem para resolver as coisas e não tem? O Senhor nessa noite está dizendo: eu estou quebrando cárceres aqui. O Senhor está dizendo: eu estou tirando da mochila alguns pães escondidos. Eu estou tirando da mochila 2 peixes que eram pequenos, mas que seriam alguma coisa. O Senhor está dizendo a essa igreja nessa noite: tu pode estar num tempo de escravidão, mas você não é escrava. Você pode estar num tempo onde parece que não tem valor, mas você tem valor. Talvez você esteja dentro de uma casa de Naamã. Tem lepra onde você olha. Tem gente que não entende, tem gente que não sabe o que Deus está fazendo, mas o Senhor está dizendo: a Síria ainda vai te pedir ajuda. A Síria ainda vai bater na tua porta e vai dizer: me aponta o caminho. Porque é assim que Deus faz. Tem coisas que só acontecem em Israel. E eu quero que você segure na mão de alguém e diga assim: aguarda. Porque você vai receber visitas de pessoas que são da Síria e que vão precisar do que tem sobre você e do que está lá em Israel. Não se assusta se alguém aparecer e disser: eu quero ir para o culto com você. Não se assusta se do nada alguém olhar e começar a chorar do nada dentro de casa. É Deus trabalhando, é o Senhor quebrantando, é Deus dizendo:
Se não falar o que Deus está dizendo, Ele está dizendo: abre a tua boca e livra a gente da Quem começou a boa obra
Eu quero liberar essa palavra. Talvez não é teu filho, é teu marido, é teu esposo, é um parente. Libera a mão das suas mãos pro alto e diga agora em nome de Jesus. Saia toda lepra. Diga em nome de Jesus. Quem sentava para beber vai pegar terra ali em Israel para cultuar. Diga quem sentava para se prostituir vai voltar para casa querendo conhecer a Bíblia. Diga liberando a palavra sobre as suas mãos. Diga Deus, visita os naamãs da minha casa. Diga visita os naamãs da minha vida. Toca nele agora, toca nela agora, puxa ele agora, traz ele agora, porque tem graça em Samaria, tem unção em Samaria, tem profeta em Samaria. Eu sou livre. Diga agora toda palavra que tentou me aprisionar, me esconder ou neutralizar o que tinha de Deus na minha vida. Eu quero agora, no mundo espiritual, libera a tua mão na tua porta. Diga, eu profetizo que essa cidade será abalada pelo Deus que liberta vidas. Diga, eu profetizo que Deus vai visitar Jequié e o mundo espiritual, todos os demônios que trabalham contra esta cidade receberão fogo agora. Enquanto você está aqui, Deus está dando livramento lá fora. Enquanto você está aqui, Deus está operando lá fora. E o Senhor está dizendo, eu estou me movimentando nos céus de Jequié nessa noite e tirando lepras que há muito tempo estavam escondidas. Vai ter cura de novo, vai ter coisas de novas acontecendo na tua casa, na tua família. Eu libero isso nessa noite. Cadê a primeira pessoa que precisa entregar a sua vida para Jesus? Talvez você está aqui, você está afastado dos caminhos do Senhor. Deus está dizendo, mergulha no Jordão e pula para o lado de cá. Só tem uma maneira, queridos, de viver essa autoridade, é aceitando Jesus como Senhor da tua vida. Se você está do lado de alguém que não é evangélico, diga para ele a informação e diga, ele mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Tem alguém aqui nessa noite que precisa fazer essa aliança? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer sorrir. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Tem alguém? Tem um sinal na sua mão. Tem alguém que pegou férias do Evangelho, partiu e nunca mais voltou. Jesus está dizendo, está na hora
para casa. Jesus está voltando, os sinais estão aí. E você não pode negligenciar essa informação. O céu tem projeto na tua vida, mas para acontecer, você precisa ir para Samaria. O Senhor está dizendo nessa noite: saia desse cativeiro, saia da Síria. Tem alguém aqui? Eu vou insistir, porque Deus sabe o valor que tem uma alma. O Senhor pagou um preço alto na cruz do Calvário, não para que você fosse negligente. Talvez você tenha coragem para fazer tanta coisa errada e na hora de fazer o certo você resiste. O Senhor nessa noite está dizendo: eu estou te chamando, volta para casa. Tem ninguém. Se você ficou com vergonha, procura a liderança no final do culto. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Obrigado. Deus continue abençoando vocês de forma especial. Aí fora, irmãos, tem essas